Uma das polêmicas do final de semana do GP da Áustria foi aquela não punição para o George Russell. Só para recapitular o lance, teve a batida do Verstappen no Q3, no final do Q3, foi dada a bandeira amarela dupla para a pista. A pista, em teoria, ela teria que ficar mais lenta naquele trecho, e o Russell tirou o pé, mas não teve a punição. Ele conseguiu registrar a pole. Segundo o próprio Russell, ele perdeu até 2 ou 3 décimos, o que daria um gap de 5 décimos para ele em relação ao segundo tempo registrado. O Antonelli foi punido, ou melhor, o Antonelli tirou o pé e com isso ele perdeu a volta. Eu estou aqui no site da Fórmula1.com com o Laurence Barreto, ou Laurence Barreto, já que tem 2 R's aqui, que ele explica, tradução automática aqui do Google, por que Russell evitou investigações pelas bandeiras amarelas e manteve a pole position do GP da Áustria. Laurence Barreto explica o que aconteceu no final de uma dramática classificação do Grande Prêmio da Áustria, enquanto George Russell mantinha sua pole position. Vale a pena a gente conversar sobre isso, porque essa pole do Russell, ela foi determinante para ele vencer a corrida, não só porque ele largou na frente, e muitos entendem que a estratégia dele estaria complicada se ele tivesse perdido aquela pole para o Verstappen, para o Antonelli, para o Leclerc, ou seja lá para quem for, mas também para mostrar para todo mundo que realmente o ritmo da Mercedes estava melhor do que se esperava. E isso é muito importante porque, afinal de contas, a gente está falando de uma equipe que decidiu dar uma resposta, um contra-ataque, em relação a tudo aquilo que a gente viu no GP de Barcelona e ao desempenho apresentado pela Ferrari. Todo esse contexto é importante para ajudar a explicar a vitória deste moço aqui, o George Russell, no GP da Áustria. Começando do começo, o que estava acontecendo na fase final de classificação? É toda aquela história que eu já havia comentado sobre o desempenho das equipes, o desempenho do Leclerc, do Hamilton, do Antonelli, enfim, todo aquele cenário da classificação, até que a gente teve esse incidente aqui, que foi a batida do Verstappen no Q3, posicionar um pouco melhor para ficar certinho no vídeo. Isso aqui determinou a bandeira amarela dupla no setor onde a batida aconteceu, que foi no final do setor 3, no final do último terço da pista. Você pode ver, inclusive, um pedaço da entrada dos pits aqui do lado direito. E aqui o Laurence explica o que acontece quando há uma bandeira amarela. Bom, para começar, existem 2 tipos de cenários de bandeira amarela. Uma bandeira amarela de um único aceno, bandeira amarela simples, e uma bandeira amarela de 2 ondas, ou bandeira amarela dupla. As regras esportivas determinam que, se uma única bandeira amarela for lançada, qualquer piloto que passe por esse setor de comissários deve reduzir sua velocidade e estar preparado para mudar de direção. As regras acrescentam, abre aspas, para que os comissários fiquem satisfeitos de que qualquer piloto assim cumpriu esses requisitos, espera-se que tenha freado mais cedo e ou reduzido perceptivelmente a velocidade no setor de triagem relevante. Tá, isso aqui é importante. Para uma bandeira amarela dupla acenada, os pilotos, abre aspas, devem reduzir significativamente a velocidade e estar preparados para mudar de direção ou parar. Para que os comissários fiquem satisfeitos de que qualquer piloto assim cumpriu esses requisitos, deve estar claro que o piloto não tentou estabelecer um tempo significativo na volta relevante. Além disso, durante uma sprint qualifying ou sessão de classificação, qualquer piloto que passe por um setor de comissão com bandeira amarela dupla terá esse tempo de volta deletado. Aqui no contexto da tradução, passar significa ultrapassar, o que não foi o caso. O Russell não ultrapassou ninguém. Bom, a matéria fala sobre qual era a bandeira amarela. Naquela situação do Russell, de acordo com a matéria, uma única bandeira amarela. Era a bandeira amarela simples, diferente daquilo que o pessoal da transmissão da Globo falou no sábado.
o que significa que os pilotos podiam completar a volta rápida desde que reduzissem o suficiente a velocidade. Russell imediatamente percebeu que era uma bandeira amarela simples a digitada e ajustou sua velocidade de acordo, mas ainda teve desempenho suficiente para conquistar aquela pole position. E aí que está a diferença entre uma coisa e outra. O Russell percebeu que era uma bandeira amarela simples. O Antonelli muito provavelmente não. E isso explica por que que o Antonelli desacelerou e o Russell não. Ó, bandeira amarela naquela curva, disse o Russell imediatamente no rádio da equipe. Perdi muito tempo, eu levantei peso, aí tirei o pé do acelerador. Uma grande elevação da entrada naquela curva. Os comissários observaram que pode ter havido uma infração com Russell, o que não seria surpresa, já que ele melhorou seu tempo em relação à primeira volta. Mas decidiram não iniciar uma investigação completa e assim o seu tempo e o resultado permaneceram válidos. O Toto Wolff se manifestou sobre a situação, dizendo que toda a experiência do Russell fez com que ele percebesse a situação e que ele tirasse o pé do acelerador no momento certo, na quantidade necessária, e por isso o Russell conquistou a pole position. Não podemos deixar de observar para todo o mérito que o Russell tem na conquista dessa pole. Isso foi muito trabalho dele. Não só trabalho dele nessa situação específica, mas trabalho dele ao longo de todo o final de semana. A Mercedes trabalhou pesado para entregar um carro competitivo para o Russell e, considerando todos os cenários apresentados, o Russell foi o que melhor se adaptou e o que melhor entregou um desenvolvimento desse carro da Mercedes ao longo do final de semana, o que mostra que não é só a experiência do Russell que a gente está considerando aqui, mas também a competência dele. Tem muita gente questionando o piloto britânico por conta do fato dele, em teoria, estar tomando um pau da Andrea Kimi Antonelli, mas também não podemos descartar a possibilidade das consequências e das coincidências da vida, porque ele estava numa maré de azar, ele estava com falta de sorte e o Antonelli estava se aproveitando disso também. Mas está aqui toda a qualidade do George Russell, comprovada a partir desse polêmico episódio da classificação. Então, se o Russell levantou o pé, por que que o Antonelli, que estava fora, saiu, teve a sua volta deletada? Infelizmente, o italiano achou que viu uma bandeira amarela dupla no lugar de uma bandeira amarela simples e por isso seguiu as regras para este cenário de bandeira, ajustando a sua velocidade de forma mais significativa, o que impediu de melhorar o tempo dele. Independentemente desse erro, o líder do campeonato não achava que estava no caminho para conquistar a pole position de qualquer forma. E aí, palavras do Kimi Antonelli, porque é importante que o garoto se pronuncie, abre aspas. Foi uma pena, mas foi um erro da minha parte, porque achei que tinha visto bandeira amarela dupla e na verdade foi uma simples. Então abortei completamente a volta quando poderia ter feito um levantamento ou uma tirada de pé, como o George fez. Acho que eu era 1/10 mais lento que o George até aquele momento. Então ainda teria sido difícil conquistar a pole, mas pelo menos a primeira fila estava lá. E o Toto Wolff, seja para não se envolver em maiores polêmicas, ou seja, para corroborar com as narrativas que os seus próprios pilotos estão comentando, concordou com Antonelli, abre aspas. Sim, ele vai ficar super frustrado porque foi o piloto dominante durante todo o final de semana. No final, ele perde essa chance com a bandeira amarela. Dito isso, acho que a volta de George foi mais rápida até aquele momento de qualquer forma. Tá aqui o Antonelli na entrevista pós-treino. Tanto quanto frustrado eu também ficaria se eu me desse conta de que, putz, eu poderia ter feito melhor e não fiz. Foi falha minha, garoteei. Mas eu acredito que o Antonelli vai aprender com as experiências da vida. E para a luta do campeonato, a matéria termina falando sobre o contexto de momento, o contexto daquele cenário. Só relembrando, o Russell descontou vantagem em relação ao Antonelli. Ele está agora a 40 pontos atrás do seu companheiro de equipe, 40 pontos atrás do Antonelli. A vitória deu um fôlego para o Russell. Ele precisava muito dessa vitória de forma indiscutível. E todo esse contexto do GP da Áustria ajuda ao Russell não só a dar moral para o GP da Inglaterra,
mas a responder aos críticos, dar uma resposta em pista para Antonelli, mostrar para o Toto Wolff, olha, eu tô aqui, tô disposto a brigar pelo título, tô em cima e não vou largar o osso com tanta facilidade. No final das contas, ganhou todo mundo. Ganhou a gente, que tem uma disputa de campeonato, ganhou o próprio Russell, que consegue um respiro na disputa, ganhou, sei lá, a torcida britânica que vai lotar o autódromo de Silverstone para ver esse cara correr. E, e é isso. Tá aí a melhor explicação possível sobre o porquê que o George Russell não foi punido, não teve a sua volta deletada no treino do GP da Áustria. Treino que terminou de forma emocionante, um dos mais interessantes da temporada, uma loucura total, e eu espero que a Fórmula 1 entregue coisas semelhantes nas próximas etapas. Estou com as expectativas altas para o GP de Silverstone. E você? Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos. E por hora é isso, eu agradeço a atenção. Eu sou Eduardo Moreira, deixo um grande abraço para todo mundo e até a próxima.